Opa, vamos revisar um pouco mais sobre fisiologia. Mais especificamente, pessoal, a aula de hoje é sobre transporte de gases no sangue. Tópico importante, pessoal, dentro do sistema respiratório. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões ou com aulas teóricas. A aula de hoje, pessoal, é uma aula sobre fisiologia, especificamente, né? A gente vai falar a respeito do transporte de gases no nosso sangue, tá? É uma aula que faz parte do sistema respiratório, mas também faz parte do sistema circulatório, tá? Porque o transporte de gases, tá, pessoal, acontece no nosso sangue, então tem influência no nosso sistema circulatório. E esses gases que estão sendo transportados foram captados no nosso sistema respiratório. Então é possível que vocês encontrem esse tópico ou numa aula de sistema respiratório ou numa aula de sistema circulatório. É mais fácil aparecer na aula de sistema respiratório, uma vez que as trocas gasosas seriam o papel aí do nosso sistema respiratório. Então, gente, o foco principal dessa aula de hoje é falar um pouco sobre o transporte de O2, o transporte de CO2 e o transporte de CO. Primeiro passo, gente, o O2 é o gás oxigênio, que é o oxigênio molecular. O CO2 é o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. E o CO é o monóxido de carbono. Então a gente tem aí 3 gases que podem ser transportados no nosso sangue. No nosso sistema respiratório, então, em geral, a gente vai ter esses dois sendo transportados. O O2 e o CO2. Caso aconteça, por acidente, você inspirar o monóxido de carbono, a gente vai comentar para vocês o que pode acontecer como consequência, qual o problema relacionado a esse gás, que é um gás que pode, inclusive, vir a causar a morte caso seja inspirado, tá? Daqui a pouco a gente chega nele. Vamos primeiro para o gás oxigênio. Pessoal, praticamente todo o gás oxigênio que a gente capta através do nosso sistema respiratório, a gente respira, o oxigênio vai para o pulmão. Do pulmão, através da hematose, nas trocas gasosas, o oxigênio vai para o sangue. E, pessoal, o que a gente vai evidenciar? O gás oxigênio, em sua maior parte, praticamente todo o oxigênio que a gente capta, vai ser transportado dentro da hemácia associada à hemoglobina. Só abrir aqui, pessoal, um ponto interessante, né? A hemoglobina é uma proteína presente dentro das nossas hemácias. Hemácia é a mesma coisa que eritrócito, que é a mesma coisa que glóbulo vermelho, tá? Então, a hemoglobina não é uma célula, tá, gente? A hemoglobina é uma proteína. Ela fica dentro da célula, que é a hemácia. Essa hemoglobina, ela tem ferro na sua composição e ela consegue transportar o gás oxigênio sob a forma de oxihemoglobina. Então, praticamente todo o oxigênio que a gente respira, que vai para o sangue da gente, vai ser transportado dessa forma, na forma de oxihemoglobina, né? Quando a gente usa um oxímetro, tá, gente? Aquele aparelhozinho, né, que coloca geralmente no dedo, para verificar a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue da gente, que é a saturação de oxigênio, a gente vai detectar basicamente a quantidade de oxihemoglobina que tem ali. Basicamente a gente vai ter essa estimativa, né, que deve girar ali em torno de 99, 98%, geralmente é esse tipo de medida, caso o paciente esteja numa condição normal, tá? O gás carbônico, pessoal, ele já não é transportado de uma forma só. O gás carbônico, como vocês podem ver aqui, tem 3 formas de encontrar ele no nosso sangue. A forma mais comum que tem, gente, de transportar gás carbônico no sangue é na forma de íon bicarbonato no plasma. A maior porcentagem de CO2 é transportada dessa forma, dissolvido no plasma, tá? Então a maior parte do CO2 vai ser transportado dissolvido no plasma sob a forma de íon bicarbonato. Eu botei aqui mais ou menos para vocês como é que funciona a reação para a formação do íon bicarbonato. Perceba aqui, foca nesse ponto aqui. O CO2 que entra no sangue, ele termina entrando na hemácia, isso aqui vai acontecer dentro da hemácia, tá? E ele vai reagir com água. CO2 reagiu com água, com a ação da enzima chamada de anidrase carbônica, a gente vai ter
a formação do ácido carbônico. É o H2CO3, tá, gente? É o ácido carbônico. Toda vez que tiver um aumento do CO2 no nosso sangue, vai diminuir o pH do sangue, tá, gente? Vai aumentar a acidez do sangue, porque haverá a formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, gente, passa por um processo de ionização, ó, e forma um H+, mais HCO3-. Esse é o íon bicarbonato. Aí esse íon bicarbonato ele sai da hemácia, vai para o plasma e vai ser transportado principalmente no plasma dessa forma. Essa é a principal forma de transporte de CO2 no sangue da gente. É transportado na forma de íon bicarbonato. Lembrando que essas reações aqui são todas reversíveis. Isso aqui acontece mais ou menos na região do pulmão, mas quando tiver... isso aqui acontece mais ou menos nos tecidos, na região dos tecidos, tá, gente? Mas quando tiver no pulmão, as reações vão acontecer contrárias, ó. Porque no pulmão é importante você formar o CO2 para poder liberar o CO2 pelo seu pulmão, tá? Então, nos tecidos capilares sistêmicos que captam CO2, acontece isso aqui. Aí forma-se um bicarbonato. Quando chegar lá no pulmão, volta a reação, forma o CO2 e elimina o CO2 a partir da respiração, tá? Existe, pessoal, uma pequena porcentagem de CO2 dissolvido no plasma, e a segunda forma que você vai encontrar o CO2 sendo transportado no sangue seria associado à hemoglobina. Se o CO2 se associar à hemoglobina, a gente chama isso de carbohemoglobina. E essa molécula é instável. Isso justifica o fato desse CO2 não ser, em sua maioria, transportado pela hemoglobina. Quando há uma instabilidade da molécula, isso significa dizer que essa molécula se desfaz facilmente. Entendeu? Quando a molécula é instável, ela se desfaz facilmente. Então, por isso que a carbohemoglobina não é a principal forma de transporte de CO2 no sangue. Pessoal, caso a pessoa inspire o monóxido de carbono, esse monóxido de carbono é produzido em combustões incompletas de combustíveis. Se a pessoa inspirar monóxido de carbono, ele é transportado associado com a hemoglobina também, formando o que a gente chama de carboxihemoglobina. Essa carboxihemoglobina, ela é estável. Gente, se ela é instável, desfaz facilmente. Se ela é estável, ela se mantém daquela forma. Como se mantém desse jeito pela estabilidade, isso vai dificultar o transporte de O2. Então, gente, o oxigênio chega e a hemoglobina continua sendo ocupada pelo monóxido de carbono. Então, isso aqui, ó, gente, inspirar, né, monóxido de carbono, favorece a formação de uma molécula estável, isso dificulta o transporte de O2 e isso pode causar morte por asfixia, tá? Então, por exemplo, o monóxido de carbono pode ser liberado facilmente por um motor de carro a combustão. Não é bom você ligar o motor do carro e ficar acelerando o carro se ele está no ambiente todo fechado. Uma garagem, por exemplo, toda fechada, você vai ficar inspirando. Ele é inodoro, ele é incolor, você não vai sentir cheiro, ele vai causar o desmaio, você vai continuar respirando naquela região, a chance de morrer é alta e a morte será por asfixia, tá? Então, em locais onde tem combustão, é importante que o local seja aberto para você ter uma ventilação ali, né, carregando esse CO para que você não fique inspirando, que é um gás que pode ser um gás letal. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula sobre transporte de gases no sangue. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Não deixa de deixar um like lá, né? Ativa o sininho para quando a gente postar novas aulas você receber sempre notificação. Vamos juntos estudando o projeto da sua aprovação, tá? Eu, você, até a sua aprovação.